Vamos falar de um conceito-chave na política: o partido político. A resposta para essa pergunta, olha, revela uma divisão gigante no pensamento político. Basicamente, são duas grandes visões que nascem de classes sociais diferentes. Vamos entender isso. De um lado, a visão liberal. O partido serve para manter a ordem e legitimar o sistema. Do outro, a visão marxista, que vê o partido como uma ferramenta de transformação social radical. E a origem desses partidos já diz muito sobre eles, moldando toda a sua estrutura. É nesse contexto que surge uma teoria poderosa de Antônio Gramsci, direto de uma prisão fascista. Ele resgata uma ideia lá do Maquiavel, do século XVI, e propõe o partido como um príncipe moderno. Só que atenção, esse príncipe não é uma pessoa, é o próprio partido, um organismo coletivo. E a grande função dele: despertar uma nova vontade coletiva para transformar a sociedade. Mas essa teoria não surgiu do nada, né? Ela veio da sua intensa luta política antes da prisão. Primeiro, ele sai de estudante para ser um dos grandes pensadores dos conselhos de fábrica. Depois, mergulha nas lições da Revolução Bolchevique e ajuda a fundar o Partido Comunista Italiano. E nos seus últimos anos de liberdade, liderando a luta contra o fascismo, ele amadurece sua teoria. Ou seja, a teoria dele não está separada da prática. Uma coisa alimenta a outra, diretamente. E foi justamente na prisão que ele teve que transformar toda essa experiência em uma análise teórica. O resultado são os Cadernos do Cárcere, notas fragmentadas, mas com uma lógica interna poderosa. Neles, o príncipe moderno não vem sozinho. Ele se conecta com todo um novo vocabulário conceitual. Então, o que fica é que Gramsci eleva o partido. De instrumento, ele passa a ser o protagonista da história. E isso tudo levanta uma questão provocadora, especialmente para os dias de hoje. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia política muito poderosa de um dos pensadores mais originais do século XX, Antônio Gramsci. E o mais incrível é que tudo começa numa cela de prisão. Pois é, isso aqui não é só uma teoria acadêmica daquelas bem áridas, sabe? É um conceito que foi forjado no calor do conflito, literalmente, dentro de uma cela fascista, por uma mente que simplesmente se recusava a ser aprisionada. Ok, então vamos lá. Para a gente entender a sacada genial do Gramsci, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver qual era o grande debate que ele estava tentando resolver. Na época do Gramsci, a própria ideia de partido político não era um consenso. Pelo contrário, existiam duas visões completamente diferentes sobre para que, afinal, servia um partido. De um lado, tinha a visão liberal, que dizia que os partidos existem para quê? Para gerenciar o sistema, para manter a ordem. Do outro, a visão marxista, que era o oposto. Os partidos são, na verdade, ferramentas. Ferramentas para derrubar o sistema e construir algo totalmente novo. Ou seja, um para manter, o outro para transformar. Só que, mesmo entre aqueles que queriam a transformação, a coisa não era simples. Havia um debate super acalorado. Tá, mas como exatamente um partido revolucionário deveria agir? E essa pergunta dividiu um movimento, com duas figuras representando perfeitamente essa tensão. O conflito todo girava em torno de duas ideias muito fortes e opostas sobre quem deveria liderar essa mudança. De um lado, a gente tem o Lenin. Ele defendia um partido de vanguarda. O que é isso? Basicamente, um grupo pequeno, supradisciplinado, de revolucionários profissionais. A ideia era que eles deveriam guiar os trabalhadores, sabe, trazendo a estratégia e a consciência revolucionária, quase como um general que guia um exército. Do outro lado, a gente tem Rosa Luxemburgo. Ela desconfiava dessa liderança tão centralizada porque tinha medo da burocracia. Para ela, a verdadeira força da revolução vinha da espontaneidade das massas, daquela energia criativa que surge de forma orgânica, da própria luta do povo, como se fosse uma força da natureza mesmo. Então, o ponto crucial é esse: uma visão que priorizava a direção, a disciplina e a consciência, e outra que priorizava a energia pura e espontânea que vem do povo. Era exatamente esse o problema que o Gramsci tinha nas mãos. E onde é que o Gramsci encontrou a resposta para esse dilema? Não foi só nos livros, não. Foi na prática. A teoria dele foi moldada, foi forjada em décadas de uma luta política muito intensa, bem antes dele ser preso, lá em 1926. Essa jornada do Gramsci foi uma verdadeira escola. Primeiro, como jornalista, ele estava ali sentindo o pulso do movimento operário italiano. Depois, ele aprendeu com a Revolução Russa e ajudou a fundar o Partido Comunista Italiano.
E, finalmente, ele esteve na linha de frente lutando de cara contra a ascensão do fascismo de Mussolini. Cada uma dessas fases foi moldando o pensamento dele. Então, o tempo que ele passou na prisão não foi uma pausa na vida dele. Foi, na verdade, uma oportunidade forçada para ele aprofundar e organizar tudo aquilo que ele aprendeu no campo de batalha da política. E foi ali, naquela cela, que Gramsci conseguiu criar uma nova síntese, uma solução para aquele velho debate entre liderança e espontaneidade. Ele chamou essa solução de o príncipe moderno. Certo, mas o que é, afinal, o tal do príncipe moderno? Para o Gramsci é o Partido Revolucionário, sim, mas visto de um jeito completamente novo. Não é só um grupo que organiza protestos. É uma força viva, um organismo social que é capaz de criar não apenas um novo governo, mas toda uma nova forma de viver, um novo modo de pensar. Esse príncipe teria 3 tarefas cruciais. A primeira, criar uma vontade coletiva, ou seja, unir pessoas com interesses diferentes em um objetivo comum. A segunda, e aqui está a genialidade, é que ele consegue combinar a direção estratégica do Lenin com a energia espontânea da Rosa Luxemburgo. Ele lidera, mas ele também escuta e aprende com as massas. E a terceira, o objetivo final é construir uma sociedade totalmente nova e integrada. E aqui vem o ponto-chave. Para Gramsci, o príncipe não pode simplesmente tomar o poder pela força. Ele precisa, com paciência, construir um novo senso comum. O que isso quer dizer? Mudar a forma como as pessoas veem o mundo, seus valores, suas crenças, para só então conquistar o apoio ativo e verdadeiro da sociedade. É importante lembrar que os cadernos que Gramsci escreveu na prisão foram deixados inacabados. São uma coleção de pensamentos brilhantes, mas fragmentados. E o fato de a obra dele ser inacabada é, na verdade, a maior força dela. Porque não é um manual de instruções, fechadinho. É um convite aberto à reflexão, ao pensamento. É por isso que as ideias dele continuam sendo tão debatidas e reinterpretadas até hoje. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que é fundamental para os dias de hoje. O trabalho do Gramsci nos força a questionar. Se a gente quer uma mudança social profunda agora, no século XXI, que cara teria o nosso príncipe moderno? A questão, como se vê, continua mais relevante do que nunca. Olá! Hoje o nosso resumo é de Gramsci e o Moderno Príncipe, da série especial do Dr. Dario Santucci, Os Livros que Me Tornaram Quem Sou. Basicamente, o livro pega as ideias do pensador italiano Antonio Gramsci para responder uma pergunta: como um partido político pode de verdade transformar o mundo? E a resposta não é só com força, viu? É com uma coisa muito mais poderosa, o convencimento. Então vamos lá. Primeiro ponto, o partido como moderno príncipe. Mas não pense numa máquina de eleição, não. Pense num líder coletivo que cria uma nova vontade em todo mundo, unindo a sociedade em um projeto só. É uma reforma de mentalidade mesmo. Certo, mas como fazer isso? Segundo ponto, a guerra de posição. Gramsci diz que o poder é como um castelo com várias muralhas. A escola, a mídia, a igreja. Um ataque direto não funciona. A tática, então, é uma luta longa lá dentro dessas instituições para construir um novo consenso, sabe? Conquistar corações e mentes antes de tudo. E, finalmente, para não virar uma elite isolada, como esse partido se organiza? A resposta é o centralismo democrático. É uma via de mão dupla, basicamente. As ideias sobem da base para a liderança e as decisões descem de volta. É um fluxo contínuo que mantém todo mundo conectado. Resumindo, a obra revela que, para Gramsci, o partido é um arquiteto que molda não só a política, mas a própria consciência da sociedade. Olá e bem-vindos a mais uma conversa. Hoje temos um capítulo bem especial da série Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, com o Dr. Dario Santucci. E vamos mergulhar numa obra que ele nos indicou como absolutamente transformadora. Gramsci e o Moderno Príncipe, de Geraldo Magela Neres. É um livro que já começa com uma pergunta que, assim, parece simples, mas que define quase toda a política moderna. E qual seria? O que é, afinal, um partido político? Hoje a gente pensa neles, sei lá, como máquinas para ganhar eleições, né? Sim, é a visão mais comum. Pois é, mas a proposta do livro é mostrar que essa é só uma parte minúscula da história. A questão é, no fundo, muito mais profunda. É uma pergunta fundamental, porque a resposta define tudo, né? Define se um partido deve ser só um grupo de gestores competindo pelo poder
ou se ele pode ser, sei lá, um movimento para transformar a cultura, a sociedade inteira. Exatamente. E pelo que eu entendi da leitura, o autor, o Geraldo Neres, ele nos mostra que a história do pensamento político é basicamente um cabo de guerra entre essas duas visões. Perfeito. O livro traça um mapa, sabe? Com duas grandes tradições de pensamento que são quase como o dia e a noite. Certo. De um lado, a gente tem a tradição que nasce com o liberalismo. E para essa visão, o partido é uma peça necessária na engrenagem da democracia representativa. Ele organiza o dissenso. Isso, cria canais para que os diferentes interesses possam competir de forma civilizada. É quase um mal necessário, vamos dizer assim. Um mal necessário, gostei disso. Quer dizer que essa desconfiança já estava lá desde o começo, então, não é algo recente. De forma alguma. Essa desconfiança é, fundadora. O livro nos apresenta a pensadores como Moisés Ostrogorsky, Certo. que já no início do século XX olhava para os partidos americanos, britânicos e soava o alarme. Ele dizia que o partido, que deveria ser um meio para representar os cidadãos, inevitavelmente se transforma num fim em si mesmo. Ah, claro. Ele cria a própria burocracia, os próprios interesses e o objetivo vira a sobrevivência da máquina, e não mais representar os eleitores. O instrumento vira objetivo. Isso é assustadoramente familiar. E essa ideia foi levada ainda mais longe, não foi? Foi levada ao extremo lógico por Robert Michels, com a sua famosa Lei de Bronze da oligarquia. A Lei de Bronze. E o fascinante no estudo dele, que o livro detalha bem, é que ele não pegou um partido qualquer para analisar. Ele foi estudar o Partido Social-Democrata Alemão. Que na época era, em tese, o mais democrático que existia. Exatamente, ele foi direto no melhor exemplo para provar o ponto dele. E a conclusão foi, implacável. E qual foi? Toda a organização, não importa quão nobres e democráticos sejam os seus objetivos, tende a ser governada por uma pequena elite. Sempre. Sempre. A liderança se especializa, desenvolve um conhecimento técnico que a base não tem, cria suas redes e, com o tempo, se afasta de quem deveria representar. Para Michels, a oligarquia não é um acidente, sabe? Não é um desvio de caráter. Não. É quase uma lei da física social. É uma ideia bem pessimista, mas que ecoa demais até hoje. Qualquer um que já participou de um grêmio estudantil ou até da política de um condomínio já sentiu um pouco disso. A liderança começa a falar uma língua própria, né? Pois é, Michels basicamente deu um nome a esse sentimento universal de que o poder, mesmo em pequena escala, ele se concentra e corrompe a estrutura. Faz todo sentido. Então essa é a primeira grande tradição. O partido como uma máquina necessária, mas que por natureza está destinada a ser controlada por poucos. Exato. Essa é a visão, digamos, cética. Uma ferramenta necessária, mas que quase sempre dá defeito. Ok. Mas imagino que nem todo mundo via os partidos com essa desconfiança toda, certo? Qual era a alternativa? A visão mais otimista? A alternativa é a perspectiva marxista. E aqui, a função do partido muda completamente. Como assim? Ele não é mais um gestor da democracia que já existe, um administrador do sistema. Ele é uma ferramenta para a transformação radical da sociedade. Ah, entendi. Um instrumento para a emancipação das classes exploradas. Ele não está ali para jogar o jogo, mas para virar o tabuleiro. Uma mudança total de propósito. Mas mesmo dentro dessa visão mais revolucionária, o livro aponta que o debate era intenso. Não tinha um consenso de como esse partido deveria ser. De forma alguma, e o livro destaca uma tensão fascinante personificada por duas figuras gigantes, Lenin e Rosa Luxemburgo. Duas figuras do mesmo campo, mas com ideias bem diferentes. E é interessante como as experiências de vida de cada um na Rússia clandestina, super reprimida, e a outra na Alemanha industrializada, com partido de massas, legal, como isso levou a conclusões opostas sobre a natureza do partido. O contexto moldou a teoria, então. Como o livro descreve esse choque? Bom, Lenin, pensando na realidade do czarismo, onde qualquer organização aberta seria esmagada na hora, Sim. ele defendia um partido de revolucionários profissionais, uma vanguarda pequena, coesa, disciplinada como um exército, que levaria a consciência socialista de fora para a classe trabalhadora. De fora para dentro. Isso. Para ele, a organização precede e comanda a ação em massa.
É uma estrutura de cima para baixo, focada em eficiência e em segurança. É o partido como um bisturi de cirurgião, preciso, profissional. Ótima analogia. E a Rosa Luxemburgo, por outro lado, oferece a visão oposta. Vivendo na Alemanha, ela via um partido de massas gigante, o mesmo que o Michels estudou, e temia exatamente o contrário de Lenin. O que ela temia? Ela via uma burocracia partidária que estava se acomodando, virando parte do sistema e sufocando o ímpeto revolucionário dos trabalhadores. Por isso, ela enfatizava a espontaneidade das massas. Ah, a energia que vem da base. Exato. Para ela, a energia criativa revolucionária vem da base, das greves, das manifestações. O partido não deve controlar essa energia, mas se a sua expressão orgânica. Então, se o partido de Lenin é um bisturi, o de Rosa seria mais como um rio que nasce de milhares de pequenas fontes na base e ganha força. Perfeito. O partido não cria o movimento, ele é o movimento. E é nesse dilema, nessa tensão entre a disciplina de vanguarda e a energia espontânea da base, que a figura de Gramsci entra em cena. Exatamente. E é aqui que, para mim, tá o pulo do gato do livro. Porque até agora a gente estava falando de teoria, de modelos, mas o livro mostra que a teoria de Gramsci não nasce num gabinete. Certo? Ela é forjada no calor da luta e principalmente na experiência da derrota. Ele viveu essa tensão na prática. Intensamente. Primeiro, ele participa da experiência dos conselhos de fábrica em Turim, no Biênio Rosso, o Biênio Vermelho. E o que acontece lá? Ali, ele vê com os próprios olhos o poder criativo e espontâneo da classe operária que toma o controle das fábricas. É um momento de otimismo incrível, a prova viva das ideias da Rosa Luxemburgo em ação. Ele viu o rio de Rosa Luxemburgo correndo com toda a força. Sim, mas ele também testemunhou a derrota brutal desse movimento. E a reflexão dele, que o livro aprofunda, é que a derrota aconteceu, em grande parte, porque faltava uma organização política nacional. Faltava um partido. Um partido revolucionário, capaz de unificar essas ilhas de revolta e dar uma direção estratégica para aquela energia toda. Ele aprendeu da forma mais dura que a espontaneidade sozinha se dissipa. Entendi. Ela é poderosa, mas talvez não tenha fôlego para uma luta prolongada. Exatamente. E essa lição se aprofunda mais tarde quando ele já está dentro do Partido Comunista Italiano. Lá, ele entra em conflito direto com o primeiro líder do partido, o Amadeu Bordiga. E qual era o problema com Bordiga? Bordiga tinha uma visão ultrasetária, quase purista. Ele viu o partido como uma organização de puros, que devia se manter isolado das massas para não se contaminar. Bordiga queria construir uma fortaleza, pura, mas isolada. Exato. E Gramsci percebe o perigo mortal dessa abordagem. Ele argumenta que um partido sem um vínculo orgânico, real, cotidiano com o povo, ele se torna estéril. Faz sentido. Uma vanguarda sem exército não é vanguarda. É só um grupo de generais discutindo numa sala vazia. Então ele estava buscando uma síntese, uma forma de unir a disciplina da vanguarda com a energia que só vem das massas. Ele queria o melhor dos dois mundos, sem as armadilhas de cada um. E essa busca o leva às suas ideias mais famosas, desenvolvidas nas piores condições possíveis, né? Na prisão fascista. Ele parte de uma pergunta que devia assombrar toda uma geração. A pergunta de $1 milhão da época. Por que a revolução, tipo bolchevique, de ataque rápido e direto, deu certo na Rússia, mas fracassou em todo o resto da Europa Ocidental? E a resposta dele mudou a forma como a gente entende o poder. Completamente. A resposta dele é o conceito de Estado ampliado. Ele argumenta que, no Ocidente, o poder do Estado não se resume ao seu aparato de força, governo, polícia, exército. A sociedade política, como ele chama. Isso. O poder se sustenta também e talvez principalmente por uma rede densa de instituições na sociedade civil. Que seriam as escolas, igrejas, a mídia. Sindicatos, jornais. São essas trincheiras e fortalezas que constroem o consenso. Elas fazem com que as ideias da classe dominante pareçam tipo o senso comum de todo mundo. Então, para ser bem prático, a luta não é só sobre invadir o Palácio do Planalto. É sobre influenciar o que se debate na novela, o que se ensina na universidade, o que é pregado na igreja e o que viraliza nas redes sociais.
A sua analogia é perfeita. É uma disputa pelo software da sociedade, não só pelo hardware do governo. No Ocidente, o Estado é como uma fortaleza com muitas muralhas. Muitas muralhas e trincheiras. Um ataque frontal, uma guerra de movimento, como a de 1917 na Rússia, onde a sociedade civil era mais fraca. Aqui estaria fadada ao fracasso. Exatamente. Mesmo que se tome o palácio, as trincheiras da sociedade civil continuam de pé, defendendo a velha ordem. E se a guerra de movimento não funciona, qual é a alternativa? A alternativa que Gramsci propõe é a guerra de posição. É uma luta de longo prazo, molecular, travada dentro dessas trincheiras da sociedade civil. Entendi. O objetivo não é mais só um assalto direto ao poder, mas sim construir pacientemente uma nova cultura, uma nova visão de mundo, uma contra-hegemonia. É preciso vencer a batalha das ideias antes de tomar o poder? É uma mudança de foco gigantesca. A luta se torna muito mais complexa e demorada. É menos uma batalha e mais um cerco. E quem seria o general ou o engenheiro dessa guerra de posição? Não um indivíduo, mas um organismo coletivo. E aqui vem a sua grande sacada, numa alusão brilhante a Maquiavel. Ele o chama de O Moderno Príncipe. Exato. E esse moderno príncipe é o Partido Revolucionário, mas um partido com uma função totalmente repensada. Uma função bem diferente daquela que o Lenin imaginava para o partido dele, imagino. Muito diferente. A função principal do moderno príncipe não é só organizar a tomada do poder, é conduzir uma profunda reforma intelectual e moral na sociedade. Como assim? Ele atua como um educador, um intelectual coletivo, que ajuda a forjar uma nova vontade coletiva nacional popular. Ele não apenas organiza, ele convence, ele educa, ele cria uma nova cultura. Mas isso nos leva de volta ao problema inicial, não é? Como esse moderno príncipe evita cair na lei de bronze da oligarquia de Michels? Como ele evita se tornar uma nova elite isolada? Essa é a questão-chave. E a resposta de Gramsci está na estrutura interna desse partido. Ele viu um equilíbrio dinâmico entre 3 elementos. Quais seriam? Primeiro, a massa de militantes comuns, a base, que traz energia. Segundo, o grupo dirigente, os capitães, que dão a direção estratégica. E, crucialmente, um amplo extrato intermediário de quadros que conecta os dois. O tecido conectivo. Exatamente. Esse extrato intermediário é o antídoto contra a burocratização. Ele garante que as diretrizes da liderança cheguem à base de forma orgânica, não como ordens, e que as demandas e sentimentos da base cheguem à liderança. É um sistema de circulação sanguínea constante. Isso. Impede que a direção se isole em sua torre de marfim. Então, quando a gente junta tudo, o que este livro nos mostra é que Gramsci não oferece uma fórmula pronta, né? Ele pega os grandes debates da época dele e os eleva a um novo patamar. Sim, ele cria uma teoria para a complexidade das sociedades modernas. A luta política, para Gramsci, deixa de ser um evento e se torna um processo. Um projeto cultural e pedagógico de longa duração. A ideia não é só tomar o castelo, é convencer a maioria das pessoas antes de que um novo mundo é necessário e possível. É uma luta pela hegemonia, pela conquista de corações e mentes. Que precede e prepara a conquista do poder político. E é por isso que, mesmo escrito há quase um século, o pensamento dele permanece tão provocador. E é impressionante pensar no contexto, né? Ele desenvolvendo essa teoria sofisticada sobre cultura, sobre consenso, enquanto está literalmente preso por um regime fascista. Com acesso limitado a livros, sobre vigilância. A urgência da situação e a força intelectual para superar isso tudo tornam as ideias ainda mais poderosas. Sem dúvida. A teoria nasce de uma reflexão sobre a derrota, no momento mais sombrio. Isso dá a ela um peso e uma profundidade únicos. Isso nos deixa com um pensamento para refletir. Gramsci escreveu sobre a guerra de posição enquanto o fascismo se consolidava. Hoje, numa era de redes sociais, de bolhas de informação, de fake news e de intensas guerras culturais, que se travam em memes e vídeos curtos, o príncipe, que tipo de organização coletiva seria capaz de travá-la nesse terreno tão fragmentado e veloz?